meu querido irmão, um prazer ter você aqui com a gente para estudarmos mais uma porção da palavra do Senhor. E aqui nós vamos dar continuidade à nossa série dentro do livro de Atos. E para hoje estudaremos Atos capítulo 2, do versículo 37 ao versículo 40. Então nós analisamos aqui no dia de Pentecostes, quando Pedro tomou a palavra e trouxe a primeira mensagem, trouxe a primeira pregação, e nós vimos até a sua conclusão, a conclusão dessa mensagem. Agora, nós veremos aqui o apelo que Pedro faz para o seu público, para os seus ouvintes, porque nós vimos que a mensagem que ele trouxe foi uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem baseada nas Escrituras, uma mensagem direta, uma mensagem pesada e uma mensagem acusativa, porque Pedro deixou claro que Jesus era o Cristo e que os judeus tinham rejeitado Jesus Cristo, ou seja, o Messias. Então agora, depois desse peso na consciência, nós veremos aqui então o apelo de Pedro. Falando rapidamente sobre apelo. Meus irmãos, algumas igrejas, eles são contra o apelo. Sabe aquele apelo que quando o pastor ele faz uma mensagem evangelística, daí no final ele convoca a igreja para um momento de oração e faz o apelo para aqueles que querem manifestar uma decisão em Jesus Cristo, aqueles que querem aceitar a Jesus Cristo, ou levante a sua mão, ou chegue até a frente do púlpito, né? Então cada apelo ele vai ter ali uma particularidade própria, mas algumas igrejas são contra apelo. Olha, nós vamos analisar aqui que apelo não é errado, tá bom? Não é errado apelo. Logicamente, a salvação da pessoa não está condicionada a um movimento físico, evidente. A salvação da pessoa não está condicionada em levantar a mão. A salvação da pessoa não está condicionada a dar os passos à frente do púlpito. Não é somente no púlpito que ela encontra a salvação. Não, a salvação está condicionada pela fé, o que a Bíblia deixa muito claro e evidente para nós. A pessoa creu em Jesus Cristo, ela depositou a fé em Jesus Cristo, ela recebe a salvação. Mas o apelo, principalmente para algumas pessoas, é muito importante e muito significativo. Por quê? É um ato marcante para a vida dela. E aquele ato, é aquela manifestação pública, o levantar da mão, ou às vezes ir lá na frente, resolve muitos problemas na vida da pessoa, né? Então ela deixa de, talvez ali, sofrer muitos problemas. Então perceba que o apelo é muito significativo para muitas pessoas. Logicamente, o levantar a mão não salva, o que salva é crer em Jesus Cristo, porque a gente pode, evidentemente, ter uma falsa manifestação de fé pública, onde a pessoa levanta a mão, mas de fato não creu em Jesus Cristo no seu coração. E talvez por alguns motivos ela foi motivada a levantar a mão, talvez um certo medo, ou talvez uma satisfação pública, ou para agradar alguém que convidou, não sei. Algumas pessoas, ou pela emoção, algumas pessoas podem levantar a mão pelo motivo errado e não ser salvo. Então a salvação não está condicionada em levantar a mão, mas o apelo é algo significativo, ele não é errado. Então as igrejas podem claramente ficar fazendo apelo, lógico, sabendo dosar, porque algumas pessoas apelam no apelo, né? Alguns apelos são exagerados, evidentemente, mas sabendo dosar é algo benéfico para a igreja, algo benéfico também para a pessoa. E aqui nós veremos um certo apelo de Pedro também, na finalização da sua mensagem. Olha só, vamos começar aqui pelo versículo 37, olha só o que diz aqui. Na conclusão dessa mensagem, o que aconteceu? E ouvindo eles isto, público, né? Compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Olha só que interessante aqui. Nós vemos aqui o Espírito Santo trabalhando nos corações desses ouvintes. Meus irmãos, essas pessoas aqui, muitas delas estavam zombando daqueles que estavam falando em línguas. Muitas dessas pessoas aqui estavam achando que aquelas pessoas estavam bêbadas. Muitas pessoas aqui estavam ali, de certa maneira, alvoroçando aquele momento, causando ali um tumulto. E Pedro, então, depois da sua mensagem, pregando a sua mensagem, a gente percebe que o Espírito Santo estava trabalhando no coração de cada ouvinte. E eles estavam, então, sendo convencidos pelo Espírito Santo. Quando Pedro conclui essa mensagem, eles estavam ali, com o Espírito Santo trabalhando em seus corações, trabalhando em suas mentes, e o coração deles pesou. Por quê? Eles enxergaram claramente que eles tinham rejeitado a Cristo.
Eles enxergaram claramente que Jesus era o Messias, mas eles o crucificaram a Jesus Cristo. E agora eles estavam naquela situação. Poxa, e agora? Nós rejeitamos o Filho de Deus, o que resta para nós é só o castigo do Pai. Não tem outra saída. Então pesou a consciência deles, pesou o coração deles. E o que eles fizeram? Eles foram para Pedro, mas olha só que o texto fala, não somente para Pedro, para os demais apóstolos também, para todos os 12, e perguntaram, o que nós faremos? Porque, meus irmãos, Pedro ele tomou a palavra para pregar, mas ele estava junto com os outros apóstolos. Os outros apóstolos estavam dando todo o apoio ali pela mensagem que Pedro estava trazendo. Então eles foram para Pedro e para os demais apóstolos perguntando, e agora? O que será de nós? Nós rejeitamos o Filho de Deus, nós rejeitamos e crucificamos a Jesus. E será que só vai restar ira para nós? Então veio uma palavra animadora agora da boca de Pedro para os corações dessas pessoas que estão arrependidas do seu pecado. Elas entenderam que elas eram pecadoras, elas entenderam que elas fizeram o errado, elas entenderam que elas não poderiam ficar rejeitando a Cristo. E elas estavam agora com o coração aberto para aceitar a Cristo, porque o Espírito Santo trabalhou em seus corações e eles não resistiram à voz do Espírito Santo, mas eles ficaram com o coração aberto e a demonstração que eles estavam com o coração aberto é que eles foram aos apóstolos e perguntaram, e agora o que nós faremos? Olha só o versículo 38 então. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então aqui Pedro ele explica, olha, é só vocês crerem no sacrifício de Jesus Cristo, é só vocês aceitarem o sacrifício de Jesus Cristo, e assim vocês serão salvos. E olha só, como um ato público, vocês serão também batizados, como uma demonstração que vocês são salvos, como uma demonstração que vocês aceitaram a Jesus Cristo. Então note, meus irmãos, esse texto aqui, muitas vezes, ele é mal compreendido, talvez pela maneira em que foi traduzido. Mas esse texto aqui não está ensinando que para a pessoa ser salva, ela tem que crer e ser batizada. Não, batismo não salva ninguém. Inclusive, em outras mensagens que Pedro ele pregou, ele não falou sobre batismo ou a necessidade do batismo para a salvação. Ele não falou nada disso. Por exemplo, lembra de Cornélio, Atos capítulo 10? O próprio Pedro foi lá pregar para Cornélio e sua família, e enquanto ele pregava, as pessoas creram em Jesus Cristo e foram batizadas pelo Espírito Santo, antes mesmo de serem batizadas. Lembra também ali de Atos capítulo 16, o carcereiro, ele ouvindo, sobre a mensagem de Deus, naquela situação do terremoto no cárcere, ele então vai lá para Paulo e Silas e pergunta, o que eu devo fazer para ser salvo? Qual foi a resposta deles? Crê no Senhor Jesus e será salvo. Eles não falaram, crê e seja batizado para ser salvo. Não, porque batismo não salva. Inclusive, o Paulo, ele foi para a casa desse carcereiro, pregou a palavra, eles creram e depois deles terem crido, eles então foram batizados. O ensino de Pedro aqui era algo claro, olha, se vocês creram, o primeiro passo de obediência agora é ser batizado. É isso que Pedro estava ensinando, é isso que Pedro estava demonstrando. Se vocês creem em Jesus Cristo, o primeiro passo de obediência é o batismo. O batismo não salva, ele não é salvífico, mas ele é necessário para obedecermos a Cristo. A primeira ordenança de Cristo para aquele que crê é seja batizado. Aquele que crê, ele deve ser batizado. Então foi isso que Cristo ensinou e é isso que Pedro, nesse contexto, estava repassando para eles. Talvez alguns tenham uma certa dificuldade, porque o versículo 38, ele fala assim, vou ler mais uma vez. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados. Então alguns podem entender o seguinte, bom, aqui está falando para perdão dos pecados. Então é necessário que creia e também seja batizado para que só depois disso receba o perdão dos pecados. Mas, meus irmãos, essa palavrinha para, vem do grego eis, essa palavrinha para, ela pode ser traduzida da seguinte maneira, não apenas para, mas com base em. Então grave aí, com base em. E daí ficaria mais ou menos dessa maneira. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, com base
no perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Perceba como fica mais compreensível dessa maneira. Talvez a tradução aqui ela não foi tão feliz para explicar melhor toda a doutrina da palavra de Deus, que a salvação é somente pela fé e ela não vem pelo batismo. Dessa maneira, o que Pedro estava falando? Olha, vocês creem em Jesus Cristo, né? E com base no perdão do pecado que vocês receberam pela fé em Jesus Cristo, agora vocês podem ser batizados. Então perceba que é isso que Pedro estava ensinando, é isso que Pedro estava falando para eles. Salvação somente por meio da fé. Olha só o versículo 39 também, na continuação. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a todos tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Meus irmãos, Pedro está deixando claro que a mensagem de salvação é para todas as pessoas. Deus ele não seleciona umas pessoas para salvação e deixa as outras para condenação, como os calvinistas eles acabam ensinando. Alguns calvinistas ensinam que Deus predestinou pessoas para salvação e predestinou pessoas para condenação. Outros tentando aliviar um pouco a barra de Deus aí, fala que Deus predestinou pessoas para salvação, mas não predestinou os da perdição, apenas deixou ao léu, apenas deixou na sua vontade. O que não faz diferença nenhuma, acaba sendo também predestinação, né? Deixando as pessoas irem para o inferno, sendo que ele selecionou apenas os que vão para o céu. Esse versículo aqui está falando claramente que Deus mandou a sua mensagem de salvação para todas as pessoas. E nós temos toda a Bíblia corroborando para isso, meus irmãos. Cristo, ele morreu pelo pecado de todas as pessoas. O seu sacrifício na cruz não foi limitado somente por um grupo de pessoas. O seu sacrifício na cruz foi por todas as pessoas. Lógico que isso não significa que todas as pessoas serão salvas. Cristo pagou o preço do pecado para todas as pessoas, mas serão salvas aqueles que creem em Jesus Cristo. É um ensino claro das Escrituras. Muitos desde a palavra de Deus diz isso. O famoso João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deixando claro o amor universal de Deus, deixando claro o sacrifício universal de Cristo também. Nós temos também 1 João capítulo 2, onde diz que Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também do mundo inteiro. Então, meus irmãos, não tem como eu falar e eu disser que o sacrifício de Cristo só foi somente para um grupo eleito. Não tem como. Eu tenho que ignorar a Bíblia. Infelizmente, eu tenho que ignorar a Bíblia. Mas porque nós acreditamos que Cristo, ele morreu por todas as pessoas e a salvação é estendida para todas as pessoas, porque a Bíblia diz. Então, você que tem Bíblia em casa, é claramente, na sua leitura normal, você vai compreender isso claramente. Então, perceba, as pessoas viram calvinistas não de uma maneira natural, mas porque foram ensinadas a serem calvinistas. Então, muitos abraçam o calvinismo porque são doutrinadas nessa linha. Então, note que a Bíblia, na sua interpretação natural e literal, mostra que a salvação foi direcionada para todas as pessoas. O amor de Deus é para todas as pessoas. Ele não tem um amor seleto especial para um grupo de eleitos e não quer a salvação dos outros. Não, isso não está nas Escrituras. Inclusive, entender isso é manchar o caráter de Deus. Mas Pedro está deixando bem claro, a salvação é para todos os vossos filhos, aqueles que estão longe, para todos. A salvação, ela foi oferecida para todas as pessoas. E aí a gente entende o grande amor de Deus pela humanidade. O que o calvinismo me ensinou, na verdade, é que o amor de Deus é muito pequeno, porque eu aprendi no calvinismo que o amor de Deus é somente para um grupo seleto. Então, para mim, se eu fosse calvinista, João 3,16 perdeu toda a extensão do amor de Deus. Porque lá fala, Deus ama o mundo de tal maneira. E sempre eu entendo esse versículo que esse amor é imenso, imensurável, não dá para ser medido. Mas se eu abraço a ideia calvinista que Deus amou somente alguns de uma maneira salvífica, esse tal maneira para mim, já ficou tão pequenininho. Então a gente percebe que não é assim, né? O calvinismo, ele não está baseado nas Escrituras, ele foi incrementado, foi colocado lá essa interpretação calvinista. Mas a Bíblia deixa claro para nós que a salvação é oferecida para todas as pessoas. E olha só o versículo 40, concluindo aqui a nossa mensagem.
E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Meus irmãos, Pedro aqui está fazendo um apelo. Gente, vocês precisam se salvar dessa geração perversa, não permaneçam nessa geração perversa. Essa geração que rejeitou a Jesus Cristo, que crucificou o Messias, que não quis saber de aceitar Jesus como sendo o Messias. Saiam desta geração, não fiquem junto a eles na sua incredulidade. Essa geração é uma geração perversa e Pedro está fazendo esse apelo. Saiam daí. O que Pedro está fazendo? Jogando a responsabilidade para a pessoa. Isso é apelo, meus irmãos. Apelo é você jogar a responsabilidade para a pessoa, chamando ela para assumir um compromisso com Cristo. Você quer aceitar a Cristo ou você quer rejeitar a Cristo? É o que Pedro está fazendo. Inegável. Pedro está fazendo um apelo aqui e dentro desse apelo ele está jogando a responsabilidade para pessoas. Salvem-se, saiam daí. Essa é a mensagem de Pedro. Porque, infelizmente, alguns que são contra o apelo, tendo também uma visão calvinista, eles vão dizer que não é a pessoa que aceita Cristo, não é a pessoa que toma a decisão, é o Espírito Santo que vai fazer com que a pessoa tome essa decisão, tudo ali. Evidentemente, meus irmãos, o Espírito Santo ele vai convencer, o Espírito Santo, sem a ação do Espírito Santo, ninguém se converte. Agora, a pessoa ela precisa tomar essa decisão. Existe o âmbito ali onde a pessoa toma essa decisão ao lado de Cristo. É isso que Pedro também está convocando. Olha, salvai-vos dessa geração perversa. Tome uma decisão ao lado de Jesus Cristo. E a Bíblia toda mostra para nós a responsabilidade humana também na tomada de decisão para receber a salvação. Ela não está se salvando automaticamente sem Cristo, sem o Espírito Santo. Não, ela não pode autossalvar-se. Ela está tomando essa decisão, aceitando a salvação que vem de Deus, aceitando a salvação que vem do Espírito Santo. Não é ela que está conquistando a sua salvação, ela está aceitando a salvação que vem do Espírito Santo, assumindo assim, evidentemente, a sua responsabilidade na tomada de decisão. E Pedro fala, salvem-se desta geração perversa. Aplicando ainda mais para esse texto, eu gostaria de concluir lendo Apocalipse capítulo 18, versículo 4, que diz assim, isso vai corroborar com o apelo que Pedro estava fazendo ali. Pedro estava falando, salvem-se dessa geração perversa. E o versículo 4 de Apocalipse 18 diz assim, e ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Sai dela, povo meu. É o que Pedro também estava falando, sai dela. Então, creiam em Jesus Cristo e não sejam participantes desse pecado de incredulidade, para que vocês não venham, evidentemente, sofrer as consequências desse castigo, e o castigo da incredulidade, evidentemente, é o lago de fogo, a morte eterna, a segunda morte. Pedro, então, está fazendo esse apelo, sai dela, sai da incredulidade e creia no sacrifício de Jesus Cristo. É esse apelo também que eu estou apresentando para você, caso você ainda não tenha Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Sai dela, povo meu, saia desse mundo de incredulidade, rejeite a incredulidade e aceite a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então a mensagem de Pedro, o apelo de Pedro está presente até aos dias de hoje e também a nossa geração. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Na próxima live vamos ainda continuar estudando aqui o capítulo 2 de Atos, vendo dessa maneira o que aconteceu após essa pregação e após esse grande apelo que Pedro e os apóstolos estavam fazendo para aquele público que estava com o coração pesado, a consciência pesada por tudo aquilo que eles fizeram no passado. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.